Bom, pessoal, segunda questão do simulado. Bom, fala o seguinte, essa questão de função trigonométrica, e nós comentamos em sala de aula, já deixei o ciclo trigonométrico desenhado aqui do lado, e eu falei sobre a parte do máximo e do mínimo, que é a ideia que ele cobra. Então, ou ele vai cobrar sobre o máximo da função, ou o mínimo da função, ou sobre essa variável aqui, ó, que se encontra representada aqui por T minúsculo, Tzinho. Então, uma coisa ou outra que ele pergunta, sempre a mesma coisa. Então, ele fala assim, ó, suponha que em determinado lugar a temperatura média diária, Tzão em graus Celsius, possa ser expressa em função do tempo. Então, T minúsculo, em dias decorridos desde o início do ano. Então, esse tempo é dado em dias. Aí deu a função. Segundo esse modelo matemático, a temperatura média máxima, quer dizer, a temperatura média máxima ocorre em que mês? Se ele perguntasse para você qual é a temperatura média, o que você ia fazer? Ó, mostrei em sala de aula isso. Vou botar aqui, ó, 14 mais 12 vezes. Vezes quem? Vezes o seno. Qual é o maior seno? Aí a gente vai lembrar aquela ideia do consônio e sensônio que eu falei em sala de aula e relembrar que aqui no eixo Y eu tenho o seno. O maior valor está aqui em 90, que é 1, e o menor valor está aqui embaixo, 270, que é menos 1. Devido a essa estrutura de mais que eu mostrei em sala de aula para vocês, essa questão não tem pegadinha na relação dela, na estrutura dela. Então, se eu quiser achar o máximo, eu vou colocar 1, nesse caso aqui, né? Se eu quisesse o mínimo, eu colocaria menos 1. E aí eu chegaria aqui em cima, 12 vezes 1 dá 26, e aqui 12 negativo dá 2, 14 menos 12 dá 2. Então essa temperatura máxima, essa temperatura mínima. A pergunta é, em que mês ocorreu essa temperatura máxima? Ou seja, em que mês ocorreu 26 graus? Repare que eu usei para o máximo do seno 1. Então, peraí. Seno de quem é 1? Olha, seno de 90 é 1. Seno de π sobre 2 é 1. Né? Então, esse ângulo que eu coloquei aqui, ele está representando o ângulo de 90 graus. Então, é seno de quem? De 90. Então, todo esse ângulo aqui dentro, ou seja, 2π que multiplica t menos 105 sobre 364 representa o ângulo de 90 graus. Eu vou deixar em radiano, porque aqui está em radiano, tá? Então tem um π ali, então por isso que eu vou deixar em radiano, não em grau. Então quer dizer, esse ângulo inteiro vale 90. Por que 90? Porque é o maior seno que eu tenho. Se ele pedisse a temperatura mínima, eu igualar isso a 270, que é o menor valor que nós temos para o seno. E aí você resolve essa equação aqui. Então eu já posso de cara simplificar π, multiplicar isso aqui cruzado, então fica assim, ó, 2 que multiplica t menos 105 é igual a 364, né, sobre 2. Beleza. O que nós encontramos aqui? 2 que multiplica t menos 105 é igual a 364 dividido para 2, vai dar 182. Depois eu vou dividir por 2, então vai ficar que t menos 105, dividindo 182 para 2, eu vou ter 91. É isso? E aí, somando 105, eu descubro que t, 91 mais 105, vai dar 196, o quê? Dias. A pergunta é em que mês? Considerando um mês de 30 dias, ou seja, você pode fazer um raciocínio lógico, pode dividir para 30, aí você vai pensar do jeito que você quiser. Então, repare o seguinte, os 6 primeiros meses do ano, 6 vezes 30, dá 180. Então, quer dizer, aqui está dando 196, então aqui é 180 mais 16 dias, ou seja, já vai cair no mês de julho. Então, você pode vir aqui e dividir 196 para 30, que vai dar aproximadamente 6,5, né? Um valor aproximado. O que é 6,5? É 6 meses inteiro mais a metade do mês seguinte.
os 6 primeiros meses do ano é junho, mais o mês seguinte, mais a metade do mês, ou seja, em que mês ocorre? Letra A, só pode ocorrer isso em julho. Beleza, galera? Qualquer coisa em sala de aula, me pergunta no zap aí que eu vou responder, ok? Beijo grande, um abraço, valeu, tchau, tchau.